pessoa com cabelos brancos, barba branca, parou diante de mim, irmão. E quando eu reconheci quem ele era, quando ele falou comigo, aquilo que João relata e outros homens relatam na Bíblia, né? Eu caí como se eu tivesse sido morto, eu caí como morto na presença dele, eu caí sem forças nenhuma, e eu caí prostrado no chão, e eu não tinha nenhum tipo de força para levantar, e eu sei que ele falou comigo e me tomou pelas mãos, e a força entrou em mim novamente, e foi uma sensação tão indescritível. Por que eu estou te contando isso? Eu não sei, querido. Eu sei que essa visão tem me perseguido já faz alguns dias, e eu tenho sempre me lembrado dela, culto após culto, e hoje de novo eu me lembro dela. Mas o que eu preciso te destacar, querido, é que há uma sala, eu não sei se existe uma sala de espera no céu, porque a Bíblia não diz. Agora, eu sei de uma coisa: muitos foram chamados para o banquete, muitos foram chamados para estar lá. Porque eu estava numa espécie de antessala, e depois dela tinha uma outra. E da mesma forma como eu sabia que nem todos que naquela antessala estavam puderam entrar, eu sei que muitos foram chamados, mas nem todos vão se fazer escolhidos para o próximo passo, para o próximo nível. Eu quero fazer parte do próximo nível, e você? Não senti firmeza não. Eu quero fazer parte do próximo nível, e você? Eu vou fazer parte do próximo nível, e você? Aleluia. Gálatas 4, verso 16 e 17. Aleluia. Diz assim a palavra: será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Paulo está fazendo uma pergunta para os Gálatas. Verso 17: aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar, não agem com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. Amém? Pode olhar aqui para mim agora. O tema dessa palavra é: ame a vida amando a verdade. Amém? Você ama a sua vida, irmão? Vou perguntar de novo, porque alguns deram um amém com tanta convicção, que quando eu faço a mesma pergunta duas vezes, eu levanto uma interrogação bem grande diante dos seus olhos, e talvez o segundo amém já não saia tão animado assim. Você ama a sua própria vida, irmão? Oh, louco! Fiquei surpreso agora. Mas é impossível, querido, você amar a sua própria vida sem amar a verdade. A Bíblia diz que aquele que quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios do falar dolosamente. Obviamente, se nós temos que refrear a nossa língua do mal e os nossos lábios do falar dolosamente, ele também está querendo dizer de um conteúdo que habita no nosso interior e que sai por meio dos nossos lábios, que é contrário à verdade. Então, quando ele diz, se quisermos amar a vida e ver dias felizes, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se você quer viver bem, se você realmente quer amar a vida, tenha a verdade habitando no seu interior. Eu te fiz uma pergunta: você ama a verdade? Você disse amém. Você ama a sua vida? Você disse amém. Eu te pergunto: mas você ama a verdade? Ouvi-la, e não apenas ouvi-la, pô-la em prática. Aqui, querido, no verso 16, Paulo fez essa pergunta aos Gálatas: será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade?
Por que será então que nós chamamos de amigos aqueles que mentem para nós e de inimigos aqueles que nos dizem a verdade? Porque é impossível você amar a verdade e ser contrário a ela. A palavra nos diz que nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Por que muitas vezes, quando você ouve a verdade, você se fecha, se você diz amá-la? Por que muitas vezes, quando você é confrontado pela verdade, você se afasta, se você diz amá-la? Por que muitas vezes uma inimizade se levanta quando alguém te diz a verdade? Ora, se eu me torno inimigo de alguém por dizer a verdade, obviamente não sou eu que não amo a verdade, é aquela pessoa que não ama a verdade. É o que Paulo faz a pergunta aqui para eles. Ora, se eu estou dizendo a verdade para vocês, por um acaso eu me tornei inimigo de vocês? E por que isso acontece conosco muitas vezes? Você não gosta de ouvir a verdade a respeito de muitas coisas, sim ou não? Seja sincero. Quando alguém vira para você e diz o que tem que te dizer, você vira a cara, você corta relações, você sai da igreja. Eu acho interessante que você sai de tudo aquilo que diz respeito a Deus, mas você não sai do mundo quando falam a verdade na sua cara, né? Nós temos que aprender, querido, a abrigar a verdade no nosso coração de maneira mansa. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E muitas vezes, querido, nós tratamos aqueles que nos falam a verdade como se fossem os nossos inimigos. Por exemplo, se eu identifico um problema na sua vida, uma falha de caráter, etc, 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 e eu preciso chamar a sua atenção, corrigir você, exortar você, confrontar você, eu não sei como você vai lidar com isso. Agora, eu sei que se você lidar com isso de maneira errada, uma coisa fica evidente: você não ama a verdade, porque quem ama a verdade a abriga no seu interior. E se eu preciso te confrontar e você vira a cara comigo, eu até entendo alguém virar a cara comigo por eu lhe dizer a verdade, eu até entendo você ficar chateado por um tempo. Agora o que eu não entendo é você tornar-se o meu inimigo por eu te dizer a verdade. Se você se torna o meu inimigo, obviamente você não ama a verdade. O mesmo vale para mim. Quem está entendendo, diga amém. Só que muitas vezes, querido, nós tratamos aqueles que mentem para nós como se fossem os nossos amigos, porque nós não queremos ouvir a verdade. Uns, quando ouvem a verdade, eles se afastam. Outros não querem ouvir a verdade e preferem ouvir a mentira. E aí, eles procuram bajuladores. Conhece algum bajulador, irmão? Pessoas que não amam a verdade vão buscar bajuladores, porque bajuladores falam o que aquelas pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Quem ama a verdade vai ouvir o que precisa ouvir a todo custo, doendo ou não, gostando ou não. Agora, quem não ama vai buscar bajulador, porque bajulador vai falar exatamente o que aquela pessoa quer ouvir. Sabe, querido, por natureza nós não gostamos de confronto. Gostamos? Você gosta de ser confrontado? Para nós é muito fácil ouvir quem nos bajula, porque nós queremos alguém que concorde conosco. Seja sincero, se você pudesse, você gostaria de ter alguém do seu lado que concordasse com você em tudo, sim ou não? Independente se você está fazendo certo ou errado, sim ou não? Mas quem concorda com você em tudo, mesmo no errado, esse não é seu amigo. O seu amigo vai confrontar você. Eu vou repetir: o seu verdadeiro amigo vai confrontar você. Porque se Jesus, que é o Senhor, o Rei e o Salvador, nos confronta,
amamos pessoas que dizem as coisas na lata para nós. Você conhece alguém assim que diz as coisas na lata? Conhece, filha? Cadê? A Valdênia, ela fala as coisas pra você na lata? Só fala na lata quem já tomou muito na lata. Mas, querido, nós precisamos de pessoas que nos confrontem. Eu tenho minha esposa que me confronta. Não tem, meu bem? E tipo, coitado de mim se eu pensar que não preciso do confronto. Agora, se você perguntar para mim, é agradável? Lógico que não é. Eu quero rebater imediatamente quando ela me confronta. Desse jeito. Que isso, amor? Ajuda o pai. E eu, mais do que ela, tenho todas as palavras na ponta da língua, irmão. Ela não me ajuda. Mas nós precisamos de pessoas que nos confrontem, que revelem o nosso erro. Você sabia que Deus confrontou Caim antes de Caim matar Abel? Deus confrontou Caim. Deus não recebeu a oferta de Caim, viu que o semblante dele mudou, o coração dele mudou, ele ficou transtornado interiormente, e ele já colocou o desígnio no seu coração de tirar a vida do seu próprio irmão, e Deus, se antecipando, veio e falou: Caim, por que o seu semblante está caído, cara? Se você fizer o certo, você não será aceito. Mas ó, Caim, se você fizer errado, cuidado que o pecado jaz à porta e cumpre a ti o dominá-lo. Mas se você não dominá-lo, o seu desejo de tirar a vida do seu irmão será sobre ti. Então Deus confronta Caim. Só que o que acontece? Caim não estava querendo ouvir quem o confrontava. Caim estava querendo ouvir alguém que concordava com o sentimento dele. Quem era esse alguém que concordava com o sentimento de Caim? Satanás. Que é o que muitas vezes nós estamos querendo fazer. Muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade que nos confronta, nós queremos ouvir alguém que concorde com aquilo que nós queremos, que concorde com aquilo que nós sentimos, pensamos. E nem todo mundo que concorda com você, irmão, vai levar você para um bom lugar. E nós, queridos, precisamos aprender a discernir algumas companhias ou alguns espíritos para conhecermos melhor as suas intenções. Você está aí me ouvindo, querido, você precisa aprender a discernir através de qual espírito eu estou falando. Porque se você não discernir o espírito pelo qual eu falo, você não saberá qual é a intenção pela qual eu falo. Se eu estiver aqui mal intencionado, sem discernimento, você vai cair naquilo que eu estou te dizendo. Então nós temos que aprender a discernir as companhias de todos. Não é porque eu sou pastor aqui que eu sou o inerrante, o infalível e o chequinoso cadochante. Você tem que discernir o espírito pelo qual eu estou falando, irmão. Amém? Porque nessa vida, querido, nem todo mundo que te cerca é porque quer te guardar. Muitas pessoas que cercam você não querem seu bem, não querem guardar você. E elas não vão falar, muitas delas não vão falar o bem que você precisa ouvir, o confronto que você precisa ter, a exposição de si mesmo que você precisa ter. Muitos vão se aproximar de você, irmão, por interesse egoísta e próprio. Você já conseguiu identificar alguém que se aproximou de você por interesse egoísta e próprio? O quanto antes você identificar pessoas interesseiras, melhor para você vai ser. Porque pessoas interesseiras são como sanguessuga. Elas só querem extrair de você, só querem tirar de você.
pessoa que é interesseira, querido, ela vai te usar e não vai te guardar. Por isso você precisa aprender a discernir as companhias que te cercam. Porque muitas vezes essas companhias que te cercam, além de não estarem falando a verdade, além de não estarem transmitindo a verdade, estão fazendo algo mais com você, roubando você de Deus. Porque tudo aquilo que rouba a verdade de você, rouba a intimidade com Deus. Eu sempre gosto de dizer que eu não sou o conhecedor de tudo e nem o perfeito, mas se tem uma coisa que eu prezo é pela verdade. Se tem uma coisa que eu faço questão de ensinar a vocês, é a verdade. Agora, não significa que tudo que eu diga é 100% correto. Existem sim limitações. Eu me esforço para poder entregar o melhor para vocês, no que diz respeito à palavra, conhecimento, entendimento, revelação, para que vocês sejam nutridos, alimentados. Mas isso não exclui a necessidade de que vocês tenham discernimento do Espírito que vocês estão ouvindo. Por isso eu quero te dar uma palavra nessa noite, querido. Ame, eu disse o quê? Ame quem te diz a verdade. Não se torne inimigo de pessoas que te dizem a verdade. Ah, doeu! Mais leais são as feridas feitas pelo amigo. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Quem ama de verdade diz a verdade, e a verdade machuca. Porque o que te confronta toca em você. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Mas por final eu vou ler esse versículo. E quando ela penetra em você, dói. A Bíblia diz que sobre a alma de Jesus uma espada traspassaria ele, apontando que Jesus sentiria dor. Jesus lá no Getsêmani suou sangue, porque ele não estava ferido por fora, mas ele havia sido ferido por dentro. Uma espada entrou dentro dele. E a verdade é uma espada, ela dói. Quando alguém precisa te confrontar, dói. Por isso ame quem te diz a verdade, porque pessoas assim não querem isolar você, querem aproximar você de Deus e não delas próprias. Você conhece pessoas que querem aproximar você delas porque elas querem arrancar alguma coisa de você? Tem pessoas que só buscam benefício próprio. Desconfirmam de pessoas ensimesmadas. Essa palavra não existe, mas eu acabei de criar ela. Essas pessoas ensimesmadas, elas têm, quando elas encontram uma oportunidade, elas vão fazer tudo o que puderem para extrair dos outros, porque elas são ambiciosas e são egoístas e buscam os seus próprios interesses. Uma pessoa que é voltada apenas para si mesma, ensimesmada, só pensa em si. Cuidado com essas pessoas, porque elas são sanguessuga. Se elas verem o erro em você, elas não vão falar a verdade para você, elas vão dar tapinha nas suas costas, elas vão bajular você, porque elas querem arrancar alguma coisa de você. Cuidado com pessoas assim. A propósito, querido, relacionamento abusivo não é só aquele que as pessoas extraem de você, é aquele que rouba você de Deus. Tudo que rouba você de Deus é um relacionamento abusivo. Pessoas que te roubam de Deus é um relacionamento abusivo, porque não tem nada mais abusivo do que roubar Deus da sua vida, irmão. Você acha que tem alguma coisa mais abusiva do que isso? Brincaram com os meus sentimentos. Sim, a Bíblia diz para nós não defraudarmos o nosso irmão, não brincarmos com a alma dele, não brincarmos com o sentimento alheio.
porque nós vamos prestar conta a Deus. Mas não tem nada mais abusivo, querido, do que pessoas ou coisas que roubam Deus de você, extraem Deus de você, minam Deus de você. Não tenha medo de mandar pessoas abusivas embora da sua vida, porque elas não estão contribuindo com a verdade em você. Sabe, querido, eu já perdi pessoas, e assim, não foi uma vez não, foram várias vezes. Eu já perdi pessoas apenas por lhes dizer o que elas precisavam ouvir. Você já perdeu alguém assim? Você já perdeu a amizade de alguém porque você falou o que precisava? Já? Na verdade, se você perdeu a amizade, não era amizade, porque o verdadeiro amigo ama a verdade. Mas eu já perdi pessoas aqui, várias, porque eu falei o que elas precisavam ouvir e elas não gostaram. A pergunta é: será que realmente amavam a verdade? Jesus disse que só quem é da verdade ouve a sua voz. João 18:37. Jesus disse que só quem é da verdade ouve a sua voz. Então, se você é da verdade, saiba de uma coisa: na sua jornada, muitos chegarão até você e se revelarão quando precisarem ouvir o que lhes é devido. Comece a avaliar as pessoas que estão na sua vida e as pessoas que vão chegar no seu caminho. Uma maneira de você descobrir quem elas são é quando você precisar confrontá-las, é quando você precisar dizer a verdade a elas. Elas vão se revelar, querido. Ninguém fica oculto por muito tempo, ninguém fica escondido por muito tempo. A verdade revela pessoas. A verdade não revela apenas o pensamento de Deus, a mente de Deus, porque Hebreus diz isso, mas a verdade revela os propósitos e intentos dos corações humanos. Comece a observar as pessoas que te cercam. Porque quando a verdade aparece, ela revela qual lado nós estamos. Aqui em Hebreus 4, verso 12 e 13 diz isso aqui: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Repare que no texto que nós lemos de Gálatas, Paulo fala de homens, de pessoas que não tinham intenções boas, e aqui em Hebreus diz que a palavra de Deus é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E no verso 13 ele diz: e não há criatura alguma incógnita, encoberta aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Tudo se expõe diante da palavra, querido. Quem nós somos e quem as pessoas são se descortina diante da palavra. Por isso que, se você ama a verdade será uma luz que revelará a vida de outras pessoas. Mas não vai revelar a vida de outras pessoas para você sair fazendo fofoca delas. Descobri tal coisa do fulano. Mas quem ama a verdade, quem tem a verdade na sua vida, não vai ficar sendo enganado por pessoas. E nós, queridos, estamos sendo enganados por muita gente que nos cerca, com aparência de cordeiro, mas por trás é um lobo devorador. Veste pele de ovelha, mas por dentro está rangendo os dentes, está mostrando os dentes. E entenda, querido, a verdade ela vai nos expor, e nós não gostamos de estar expostos. Por isso, muitas vezes nos sentimos confortáveis com quem fala o que queremos ouvir. Ninguém gosta de estar exposto, irmão, mas nós gostamos de pessoas que nos deixem confortável, e pessoas, para nos deixar confortável, vai ter que falar o que nós queremos ouvir. Você não gosta de ficar nu diante de ninguém, irmão.
E assim, a Bíblia nos ensina a cobrir a nudez das pessoas. Eu não estou falando para você sair desnudando ninguém. Agora, quando você está nu, diante de um espelho, e vendo a si mesmo, você não tem que desejar alguém que não te fale a verdade. Você tem que desejar alguém que te vista com a verdade. Jesus falou para uma igreja lá em Apocalipse: aconselho-te que de mim vocês comprem vestes brancas para se vestir. De onde você acha que viria essas vestes brancas? Da verdade. Nos doemos quando a verdade, nos doemos com a verdade que nos cura e ficamos confortáveis com a mentira que nos fere. É assim ou não é, irmão? É assim ou não é? Essa palavra aqui, ela não está sendo tão diretiva em relação a algumas coisas, mas se eu começasse a falar de pecados aqui, um monte de gente ia sair ferido, porque ia achar que eu estava dando indireta, isso e aquilo outro. Sim ou não? Mas nós nos doemos com a verdade que nos cura e ficamos confortáveis com a mentira que nos fere. Não queremos ouvir falar a respeito de certas coisas. Ai não, eu não vou parar de ir na igreja porque ultimamente o pastor tem falado umas palavras tão pesadas. Repito, pesada não é a palavra. O pastor tem falado umas palavras tão duras. Repito, dura não é a palavra, duros são os corações. Nós aceitamos aqueles que nos dizem que está tudo bem quando não está, e rejeitamos aqueles que nos dizem que está errado, mas que podemos mudar. Veja, nós estamos invertendo o papel. Aqueles que estão fazendo vista grossa para os nossos erros, é esse que nós estamos amando e chamando de amigo. E aqueles que estão nos dizendo a verdade, nós estamos rejeitando, virando as costas. Irmão, vou te dizer uma coisa. Eu não estou tão interessado no que me dizem, mas se o que me dizem é a verdade que eu preciso ouvir, é nisso que eu estou interessado. Você pode me falar um monte de coisa, não estou interessado nisso. Eu estou interessado se o que você está me falando é a verdade que eu necessito ouvir. Porque se for, para mim isso basta. Agora se não for, irmão, você jogou um monte de conversa fora. Então eu vou te dizer uma coisa: ame a verdade a todo custo, porque amar a mentira te custará tudo. Vou repetir: ame a verdade a todo custo, porque amar a mentira vai te custar tudo. Se alguém vê você no erro, querido, e não te chamar de lado e tentar corrigir você, reavalie a sua amizade e o seu relacionamento com essa pessoa, porque talvez ela está mais perdida do que você. Alguém certa vez disse assim, que para se arrumar o inimigo você não precisa de muita coisa. Você precisa fazer o quê? O que você precisa fazer, irmão, para arrumar o inimigo? Só dizer a verdade. Mas eu vou te dizer que alguém só se torna seu inimigo quando ele ama a mentira, porque quem ama a verdade, ao ouvi-la, vai querer estar perto de você. Anda com o sábio para que você se torne mais sábio. Ninguém se torna mais sábio com a mentira, mas se torna mais sábio com a verdade. Um dos poucos tipos de pessoas que você não consegue ajudar, querido, é aquele que ama a mentira. Sabe, eu separo em pelo menos 3 tipos de pessoas que é difícil nós ajudarmos. Número 1, o religioso. Você pode fazer muito pouco por um religioso, porque ele ama o espírito da religião. E o espírito da religião é a coisa mais difícil de se arrancar da vida de um ser humano. Você sabia disso? O espírito da religiosidade é mais difícil de se arrancar do que um demônio. É mais fácil você orar e jejuar e expulsar um principado, uma potestade, do que arrancar o espírito de religiosidade de alguém.
Então tem 3 tipos de pessoas que é difícil de você querer ajudá-las: aquele que ama a religiosidade, o orgulhoso, porque o orgulhoso ele também carrega a soberba, e Deus resiste ao soberbo, então você não pode fazer nada, você está limitado para ajudar esse tipo de pessoa. E o terceiro tipo de pessoa que é difícil de você ajudar é o mentiroso, o que ama a mentira. Eu não estou falando daquela pessoa que simplesmente conta mentira, irmão, porque eu e você, uma vez ou outra, contamos mentira, sim ou não? Faz assim comigo, faz assim, irmão, faz assim, obedece. Tá nascendo, tem uma pontinha aí, tá ficando pontudo aí. Eu não estou me referindo apenas àquelas pessoas que falam mentira, mas daqueles que não têm prazer na verdade, porque esses têm outro como pai. Cuidado. E querido, não é de se estranhar que muitos de nós se associam a pessoas mentirosas, porque essas pessoas sempre encobrirão os nossos erros. Relacionamentos mentirosos vão encobrir seus erros. Não queremos alguém que nos diga a verdade. Sabe, eu não quero alguém que fique espalhando os meus erros. Você quer? Alguém aqui quer? Se você quiser, eu oro para Deus mandar um para você. Eu não quero alguém que fique espalhando os meus erros, mas eu também não quero alguém que só os encubra sem me dizer o que eu preciso. Porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Sem e Jafé cobriram a nudez do seu pai. E Cão, o outro filho de Noé, saiu latindo por aí, espalhando que o pai estava nu. E Noé amaldiçoou Cão. Ele não era o cachorro não, tá, irmão? Era o nome dele. Depois do dilúvio, ele se embriagou, ficou nu. Aí ele viu a nudez do pai, foi até os outros 2 irmãos, contou para os 2 irmãos. Os 2 irmãos foi fazer o quê? Foi fuxicar que o pai estava nu? Não, foram cobrir o pai. Eu não quero de alguém que fique cobrindo só os meus erros. Eu não quero alguém que fique falando dos meus erros, mas eu quero alguém que me cubra, mas que também diga o que eu preciso. Poucos têm prazer em dizer aquilo que é preciso. E eu vou te dizer, se alguém está disposto a negociar a verdade na sua vida, esse não é o seu amigo que te quer bem. Não ande com pessoas assim, porque a Bíblia diz que leais são as feridas feitas por um amigo. E você não fere lealmente com mentiras. Como é que você acha que você fere alguém lealmente? É falando a verdade. Não é dando tapinha nas costas e com bajulação. Eu odeio bajulação, irmão. Irmão, você vai me ver estressado, bravo, é com bajulador e, desculpa a expressão, puxa saco. Eu não gosto de pessoas assim, eu não gosto. Eu tenho aversão. Mas alguns de nós gostam desse tipo de pessoa, porque nós não amamos o confronto, não gostamos da verdade. Porque se você andar com alguém que é verdadeiro e sincero, meu amigo, sua orelha vai pegar fogo, seu traseiro vai doer, porque você vai tomar umas palmadas. Quem sabe o que eu estou falando? Tá ok, pastor, mas por que dessa palavra? Vamos lá, vou terminar. Porque parece, querido, que quanto mais falamos a verdade, mais as pessoas se isolam. Não é só aqui, é em todos os lugares. Quanto mais se fala a verdade, mais as pessoas isolam, mais elas se fecham. Você tem que entender que Deus não quer te expor para a vergonha, mas Ele também não quer te deixar no erro para você cair na desgraça. Deus não quer expor sua vergonha, querido,
Mas se ele não confrontar você, você vai continuar no erro, você vai cair na desgraça. E deixa eu te dizer uma coisinha. Você quer amar a verdade de verdade? Quem quer? Eu vou te ensinar algo que afiou em mim e trabalhou no meu interior um pouco mais o prazer pela verdade. Eu aprendi algo que há 12 anos atrás, mais ou menos, que desenvolveu dentro de mim a verdade, chamado oração em línguas. Querido, quem ora em línguas aprende a amar a verdade. Você não está orando, por isso que você não reagiu diferente. Mas quem ora em línguas aprende a amar a verdade. E eu vou te dizer o porquê. Porque ninguém que permite o Espírito Santo orar através de si não quer a verdade no seu interior. Quando você permite o Espírito Santo orar através de você, o que você acha que ele vai orar? O que você acha que ele vai orar, irmão? A verdade. E quem ora em outras línguas é porque quer a verdade. E quanto mais você fala em línguas, mais a verdade é desenvolvida no seu interior. Porque é só isso que ele tem para nós, a verdade. Você não vai gastar tempo falando palavras que você não entende, sem com que você esteja também transmitindo a verdade para dentro de si. Ah, pastor, mas esse negócio de passar tempo falando umas palavras esquisitas, é palavra esquisita, mas é verdade de Deus para a sua vida. E há 12 anos, querido, mais ou menos, que eu comecei a orar em línguas, eu percebi que eu comecei a valorizar muito mais a verdade. Irmão, assim, eu não sou o cara que conhece muita coisa, eu não sou conhecedor de muita coisa, eu não tenho muito conhecimento acerca da palavra. Só que eu não sou enganado facilmente em relação à Bíblia, não. E a oração em línguas me ajudou, me treinou e me ensinou a discernir muitas vezes a verdade que eu ouço. E se você colocar em prática a oração em outras línguas, você vai aprender a discernir a verdade que você está ouvindo. Uma outra coisa que você aprende com a oração em línguas, com o tempo, é a compreender as coisas de maneira diferente. Você tem um olhar, querido, muitas vezes para as coisas de maneira errada. Às vezes você olha, sei lá, você olha para isso aqui, o que é isso aqui, irmão? O que é isso aqui? Hã? Quem te falou que isso aqui é um copo? Quem te falou que isso aqui é um copo, irmão? Seus olhos. Mas os seus olhos te enganam. E quando você ora em línguas, isso aqui não vai ser um copo. O que isso aqui vai ser, pastor? A verdade. Porque o falar em outras línguas vai transmitir a realidade das coisas para dentro de você. E vai te dar um novo entendimento acerca das coisas. Você vai estar mais apercebido a respeito daqueles, inclusive, que buscam te enganar, daqueles que buscam te usar. Quem é que é enganado demais pelas pessoas? Você é enganado demais pelas pessoas, irmão? Você está cansado de ser passado para trás? Ser feito de trouxa? Comece a orar mais em outras línguas, porque orar em outras línguas é um dom de revelação. E você vai começar a perceber o espírito pelo qual as pessoas andam. As pessoas vão começar a chegar perto de você. Você vai perceber intenções erradas dentro dela. E eu posso te garantir que ao longo desses 12 anos de ministério, a oração em outras línguas fez em mim coisas em relação à verdade. Às vezes, querido, eu gosto assim de ver muitos vídeos sobre a Bíblia, ouço muitas pregações, ensinamentos e tantas
tantas coisas, e às vezes eu estou ouvindo assim, eu falo, gente, de onde que esse cara tirou esse negócio? Que isso não está na Bíblia. Que viagem é essa? Esse caboclo viajou, mas viajou, foi longe mesmo. E eu acho que ele não subiu lá para cima para receber isso, não. Acho que ele recebeu foi de outro lugar. E às vezes, querido, é verdade, assim, é coisas de pessoas que você fala, cara, não pode ter vindo do fulano de tal, isso que eu estou ouvindo, não, porque fulano de tal, ele é grande, ele é conhecido, a igreja dele é gigante. Querido, até os grandes erram, até os grandes falam besteira. Cabe a você ter discernimento de tudo que você ouve, e orar em outras línguas vai te dar discernimento do que você ouve. Amém, querido? E é disso que nós precisamos, dar um pouco mais de valor a esse dom. João, eu vou terminar, João disse em sua epístola, em 1 João capítulo 2, no verso 27, que nós recebemos um tipo de unção. Diga unção. Você sabia que na vida tudo é questão de unção? Uns são e outros não. Foi boa piada, eu vou dormir rindo hoje, querido. Uns são e os outros não. Mas João diz em 1 João 2,27, isso aqui, ó. Presta atenção. Estou terminando. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira. Diga verdadeira. Ele não vai te ensinar coisas mentirosas. A unção que procede dele é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Repare que você recebeu uma unção que está construída sobre a verdade, não é sobre a mentira. E aqui diz que ela nos ensina sobre meias verdades, meias coisas. Não, aqui diz que ela nos ensina sobre todas as coisas, inclusive a respeito daqueles que querem nos enganar. Então pare de olhar para mim como seu inimigo quando eu lhe diga a verdade, e pare de chamar o seu inimigo de amigo quando ele te diz a mentira. Comece a acessar a unção dentro de você para reconhecer aqueles que falam da parte de Deus e aqueles que não falam da parte de Deus. Você recebeu uma unção, querido, que te ensina a respeito daqueles que querem te enganar. Porque no verso 26, o verso anterior, aqui João disse: eu vos escrevo essas advertências a respeito daqueles que querem vos enganar. Ele está dizendo que nós recebemos uma unção que nos ensina todas as coisas, inclusive a respeito daquelas pessoas que querem nos enganar, que querem nos passar para trás, bajuladores, mentirosos, falsos. Por isso eu te digo isso, querido, seja da verdade, ame-a, não busque só aqueles que te darão conforto, busque aqueles que te darão confronto. Ficar confortável é gostoso, é ou não é? Tá confortável essa cadeira aí para você, irmão? Dura? Tá não. Mas se eu colocasse uma cadeirinha com estofadinho, maciozinho, você ia estar confortável aí. Talvez você está precisando tirar algumas cadeiras que algumas pessoas colocaram na sua vida de conforto e se sentar numa cadeirinha mais desconfortável, para que a sua vida se ajuste à verdade de Deus. Olha, irmão, quem te ama não fica te expondo para os outros, mas quem te ama vai te expor para si mesmo. Meu objetivo aqui não é subir aqui e ficar falando do seu pecado. Sabia que tem igreja que faz isso, querido? Sabia? Irmão, não é? Escute, eu vou terminar com isso. Tem igreja aí que
dependendo do seu pecado, ele sobe lá em cima no altar, ele cata o microfone e fala para todo mundo. Expõe você junto com o seu pecado. Claro, dependendo do tipo de pecado, a Bíblia nos ensina que você tem que exortar 2, 3 vezes. Se não ouvir nem quem está exortando, nem a igreja, você tem que expor isso para todo mundo. Mas tem igreja que é tão impiedosa que na primeira jaca que o nego pisa, ele já solta no ventilador. Mas você tem que amar alguém que te expõe, querido, para você mesmo. Amém? Porque quem se ama, ama também a verdade na sua vida. Você não pode dizer que se ama se você não ama ouvir a verdade de Deus. Da próxima vez que você ouvir a verdade, não torce o beiço, não. Não fecha os ouvidos, não. Porque Estevão, eu falei que ia terminar, mas Estevão, em Atos capítulo